Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento ao alto, colocando em nossa tela mental o momento da transfiguração do Cristo, narrada por Mateus, quando seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram brancas como a luz. Mentalizemos Jesus transfigurando novamente sobre nós, pois sabemos que é da luz que dele emana que tudo se realiza. Que o Mestre da Luz possa colocar à disposição dos benfeitores espirituais toda a sua energia, todo o seu amor e toda a sua misericórdia, para que ela seja extensiva à humanidade inteira. Peçamos a Jesus, no seu infinito amor, que nos guarde e acompanhe nesse momento, Senhor, como tenho feito em todas as eras, preenchendo o nosso ser com discernimento, sabedoria e esperança, e que nunca nos falte a confiança no amor de Deus por cada um de nós. Que seja mais um dia de reflexão, de bênçãos e de aprendizado, e que Ele seja o nosso amparo, a nossa força e a luz do nosso caminho, apontando-nos o destino, o roteiro, que o Pai espera de cada um de nós nos momentos de testemunho. Fique conosco, Jesus, e que a Tua misericórdia possa abençoar todos aqueles que estão a serviço do Evangelho nesse momento. Todos aqueles que estão sanando, lenindo dores humanas, seja do corpo ou da alma. Que o seu amor seja extensivo, Senhor, a todos aqueles que nesse momento se dispõem a manter na terra o seu Evangelho de luz. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, luz e paz nos nossos corações. Vamos reservar esse momento para um estudo, para uma reflexão, acrescentando a tudo que já temos acolhido ao longo do nosso aprendizado e, sobretudo, ao longo desse dia, quando a espiritualidade se coloca junto a nós, recordando, relembrando tudo que eles já trouxeram ao longo das eras, nos preparando para a maturidade, para o engrandecimento espiritual. Nós vamos buscar no livro Após a Tempestade uma mensagem de Joana de Ângeles, que cala bem fundo em nossas almas, estudada em outras oportunidades, mas agora com certeza teremos um novo entendimento. A mensagem que ela coloca para nós sobre calamidades. Vejamos bem o que a benfeitora espiritual nos traz. Só acrescenta tudo que os nossos benfeitores encarnados e desencarnados têm nos colocado ao longo dos anos e ao longo dos tempos. Que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir. Ela nos disse inicialmente que com frequência regular, olha bem, com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, de luto, de dor, em veemente convite à meditação dos homens. E ela explica que é consequência natural da lei de destruição que enseja a renovação das formas e que faculta a evolução dos seres. Sempre consegue produzir impactos graças à força devastadora de que se revestem. Cataclismos, sismos, revoluções geológicas que irrompem sempre em forma de terremotos, em forma de maremotos, de erupções vulcânicas,
obedecem o impositivo das adaptações, acomodações e estruturações de diversas camadas da Terra, no seu trânsito de mundo expiatório para mundo regenerador. Tudo evolui, tudo transforma. Tais desesperadores eventos impõem ao homem vigilante a necessidade de meditação e de submissão à vontade divina, dos que resultam as transformações morais que o incitam à elevação. Olhados do ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Inevitavelmente, trazem muitas aflições e danos que se demoram após a extinção de vidas arrebatadas coletivamente, deixando marcas difíceis que se esculpem no caráter, na mente e nos corpos das criaturas. Algumas outras calamidades, como pestes, os incêndios, os desastres de alto porte, são resultantes ainda do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta, que, no entanto, lhes constitui desafios que de futuro podem romper ou deles precatar-se. Ela nos lembra que as epidemias que varriam o planeta no passado, continuadamente com danos incalculáveis, em grande parte, são hoje capítulos superados, graças às admiráveis conquistas decorrentes da revolução tecnológica e da abnegação de inúmeros cientistas que sacrificaram para a salvação das coletividades. Muitas outras que constituem verdadeiras catástrofes caminham para oportunas vitórias do engenho e da perseverança humana. Há também aquelas que são resultantes da imprevidência, da invigilância, por meio dos quais o homem responsável se autopune, mediante os rigores dos sofrimentos decorrentes das desencarnações precipitadas através de violentos sinistros e funestas ocorrências. No nosso pensamento, parecia desnecessária essas aflições coletivas, que arrebatam os justos, os injustos, bons, maus, se olhados o saldo precipitadamente. Convenientemente, todavia, refletir quanto à grandeza, à justeza das leis divinas, que recorre a esses métodos purificadores e libertativos de infratores e defraudadores da lei, da ordem, não se podem furtar ou evitar. Para nós espíritas e para aquele que olha além da matéria, não constitui castigos divinos essas catástrofes que chocam uns, que arrebatam outros. Antes, significa justiça integral que se realiza. Esse estudo é delineado no Livro dos Espíritos, da pergunta 728 a 765, quando Kardec estuda a lei de destruição, quando ele fala da destruição necessária e da destruição abusiva. Volte lá, estude mais uma vez com esse olhar de agora e ficaremos surpresos com o ensinamento tão atual e tão abrangente. Porque nós vamos concluir que, enquanto, segundo Joana de Ângeles,
enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, em forma de ódio, em forma de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos, das lágrimas, em chamamento à severa identificação com o bem e com o amor, com a caridade e o sacrifício. Mas há esperança, segundo ela, como o homem há podido, pela técnica, superar e remover vários fatores de calamidades, pelas conquistas morais, somente pelas conquistas morais, conseguirá pouco a pouco suplantar as exigências transitórias de tais injunções redentoras. Não bastasse as legítimas concessões do ajustamento espiritual, as calamidades fazem com que o homem recordem o poder indômito das forças superiores que os levam à justeza, à sua pequenez, os leva a emular-se para o crescimento que lhes acena. Meus irmãos, somos convidados neste momento a vivenciar os ideais que professemos. Recordemos Paulo: ai daquele que não vivencia os ideais que professam. E para reforçar a nossa reflexão, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em todos os momentos da vida, recordemos Francisco de Assis. Há um conto bem singelo e, porém, muito esclarecedor, quando ele coloca e relembra-nos ao coração que Francisco de Assis havia saído no inferno rigoroso, acompanhado de um dos seus discípulos, na Europa. E eles foram surpreendidos por uma nevasca terrível, depois de uma grande caminhada, quando ele pretendia visitar outro mosteiro. E depois de longa caminhada, quase congelados, eles bateram a porta. E o seu companheiro bateu a porta, esperando que alguém abrisse, viesse com um caldo quente, acendesse a lareira. E a pessoa abriu a janelinha lá de dentro e pergunta: quem é? O monge responde, trêmulo: é Francisco, é o irmão Francisco. E o monge diz lá de dentro: Francisco que nada, e fechou a porta. E aí o companheiro de Francisco começou a chorar. Fez igual Chico naquele momento do avião. Fez igual muito de nós fizemos e estamos fazendo nesse momento de aflição. Valei-me Deus, toma conta. Estamos perdidos. E quando ele olha para Francisco, Francisco está pulando, cantando, sorrindo, brincando com a neve. E ele deve ter pensado: alguma coisa está errada, ou comigo ou com ele. E ele perguntou: mas pai Francisco, por que o senhor está tão alegre? O senhor não percebeu que agora estamos perdidos? É o fim? E Francisco de Assis olhou para ele e disse: meu filho, esperei a vida inteira por este momento. Mas como assim? É exatamente, meu filho. Agora que nenhum homem pode nos ajudar, é que estamos 100% nas mãos de Deus. Imagine, meus irmãos, é exatamente essa suprema experiência da religiosidade. É a maior experiência religiosa que uma criatura pode ter. É a experiência espírita. Perceber que naquele momento ninguém pode ajudar você,
mas que você está invariavelmente, totalmente nas mãos de Deus. Não só agora, mas como sempre tivemos. É nessa hora que o espírito aprende a confiar. É nessa hora que ela aprende a deixar Deus agir. É essa a lição mais preciosa que nós espíritas precisamos perseguir e vivenciar nesse momento. A entrega, a confiança, todos os recursos da doutrina espírita são para isso, para nos preparar para o momento de testemunho. A nossa entrega, o momento de entrega, a doutrina espírita nesse momento nos convida à vivência. Todos os ensinamentos, as diversas reencarnações, o trabalho da espiritualidade e Cristo conosco, não é para nos livrar das lições, das expiações, das provas, ainda necessária a nosso eu imortal. Então, nós vamos voltar o nosso pensamento para tudo o que sabemos, enriquecer-nos de fé, de esperança e de confiança, sabedores do que como devemos e podemos contribuir neste momento. Vibrações amorosas, pensamentos amorosos. Não há quem duvide hoje do poder do pensamento. Vamos sanear a atmosfera, emitindo pensamentos de esperança, de confiança, que assim como está sendo providenciado todos os cuidados para a saúde do corpo físico, para o bem-estar social, muito antes disso, as coletividades espirituais já preparavam para nos atender, para nos amparar. Mas é preciso que elas encontrem receptividade em nossos pensamentos, em nossos corações. Já que não podemos estar à frente fisicamente da casa espírita, tenhamos dentro dos nossos corações. Recordemos Kardec, tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem de Deus e por lei a caridade. Isso não se deve fazer apenas dentro dos templos, das casas de oração. É momento de trazermos tudo o que sabemos, tudo o que conhecemos, do cérebro para o coração. O conhecimento agora, meus irmãos, nos convida à ação. Vamos agir, por enquanto com limitações que ainda nos é possível, atendendo às solicitações de agora. Mas vamos ser firmes na fé, firmes na confiança, de que nada é por acaso, de que Deus não inflige à humanidade a sofrimentos inúteis. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade de senti-lo em nós. E mais uma vez, recordemos Eurípides Barçanufo, ele nos colocou sempre que a oração será recurso primordial para nos manter conectados com Deus e com as forças superiores, mantenedoras da vida. Olha bem que grandeza! Será o recurso primordial. Não é espírita, não é católico, não é evangélico agora. Agora nós somos cristãos. Era esse o momento que Jesus esperava. Vamos curvar em oração, recordar esse alimento da alma, essa conexão com Deus. É esse o nosso auxílio. Façamos o nosso culto no lar, façamos da nossa casa, da nossa morada, a morada de espíritos puros, o depósito de vibrações puras, elevadas, através da oração, através da música, através de leituras edificantes, de filmes, de todos os recursos que a mídia dispõe. Agora é a hora de você filtrar o que você quer que entre na sua casa,
Que tipo de energia você quer para você e para os seus? A mídia, né, é você que escolhe. É um recurso maravilhoso. Ai de nós se não fosse esse recurso nesse momento. Vamos usá-lo com sabedoria, vamos usá-lo para o bem. Eurípides de Barçanufo também nos diz que o obstáculo sempre serviu para medir a fé. Olha que grandeza! O obstáculo sempre serviu para medir a fé. Recordemos a história da humanidade, recordemos os nossos antepassados, recordemos os nossos irmãos que hoje estão em evidência. Nunca foi fácil. O difícil nesse momento é que nós fomos convidados a abandonar a nossa zona de conforto. É isso que está machucando? É isso que está preocupando? Avalie, sinta. Mas se nós recordarmos, a humanidade está repleta, né? Nos dá notícia que nós podemos mencionar de Sodoma e Gomorra, de Herculano e Pompeia, Nagasaki, Hiroshima, o dilúvio parcial que houve há milênios, guerras, pestes, sempre abalaram a humanidade, meus irmãos. Sempre. Richard Simonetti fala que com o princípio de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele nos ajuda a compreender que tudo se transforma. Ajuda-nos a compreender que a destruição que nós vemos e que nós sentimos, né, com os olhos da matéria, do materialismo, né, com as nossas lentes do egoísmo, ela nada tem de destruição. Que não significa, como nós achamos, no sentido literal, o aniquilamento geral, né? E estamos esperando, estamos vibrando nesse aniquilamento geral. Ela impõe, esse princípio, ele impõe, né, uma renovação, atendendo aos objetivos do Criador, um incessante transformismo em favor do aperfeiçoamento dos seres vivos, né? E ele coloca que essa metamorfose constante do ser, né, é um ir e vir diligente e dirigido pelo esforço evolutivo. E nesse esforço evolutivo e constante no universo, né, onde nascimento e morte apresenta-se apenas como faces da mesma moeda, a vida, meus irmãos, a vida, né? É isso que nós precisamos entender. O que nós achamos que é a vida? Esse corpo, essa comodidade de agora, né? Todo esse materialismo, todo esse contexto que nós estamos repensando agora, ou a vida é algo mais, um sopro divino que faz cada um de nós herdeiros do Pai, espíritos imortais, independente da nossa crença, e que estamos aqui nesse momento para darmos testemunho dessa fé, dessa compreensão, e acreditando, recordando Maria, naquele momento da anunciação. Maria não interrogou ao anjo como seria a sua missão, como seria o seu filho, o que ela deveria fazer. Seria fácil? Seria difícil? Maria apenas disse ao anjo: seja feito a vontade do Senhor. Sejamos espíritas, sejamos cristãos. É a contribuição que nós podemos dar ao mundo agora. Mudança, reflexão, mas não abandonemos a oração, porque nós não estamos exilados, abandonados. Depende de nós mantermos a nossa conexão firme com a espiritualidade. Eles precisam nos auxiliar, meus irmãos.
Eles querem nos auxiliar. Por que que Deus não faz alguma coisa? Ele está fazendo, Ele sempre fez. Mas enquanto nós emitirmos pensamentos, palavras negativas, nós estaremos deletando toda a emissão, todo o trabalho da espiritualidade. Decida que instrumento você quer ser nesse momento. Independente de religião, mais uma vez eu os conclamo. Como há muito estávamos conclamando. Quantas vezes desse salão nós pedimos que recorrêssemos a vibrações amorosas pela nossa pátria? Há quanto tempo a espiritualidade está pedindo que orássemos, que vigiássemos? Sejamos cristãos, meus irmãos. E dentro em breve estaremos lado a lado, ombro a ombro, vivenciando o que essa doutrina espírita, o que essa doutrina bendita e o que o Evangelho semeou e deixou no coração de todos nós ao longo das eras. E esse é o momento de germinação, de frutificação. Vamos, meus irmãos, à frente, avancemos sempre, porque Ele é o governador espiritual da terra. Ele está no leme. Confiemos nas equipes que Ele nos manda. Oração sempre. Fiquem com Deus.